Amém. Amados, vamos estar abrindo a Bíblia, aproveitar que os irmãos estão em pé. Em Lucas, capítulo de número 1, verso de número 48. Lucas 1, 48. Pedir um pouco mais de retorno, fazendo favor. A garganta hoje não tá boa, né? E eu acredito que até o final dessa ministração, eu acho que ela vai estar um pouquinho mais gasta, né? Mas tudo é para a honra e glória do Senhor, né, amados? Nós estamos aqui para glorificar e bendizer ao nome santo desse Deus, que é maravilhoso. Lucas, capítulo 1, verso de número 48. Vamos estar fazendo a leitura de um único versículo. Amém? Que diz assim: porque ele atentou para a humanidade... porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Tome o seu assento, por gentileza. Eu confesso que diante da ocasião, né, da ministração dessa palavra, eu estava em um dilema, né? Porque hoje é a noite da ministração da ceia do Senhor e também é o dia que se comemora o Dia das Mães, né? E eu estava em um dilema se eu trazia uma mensagem com tema de ceia ou alguma coisa vinculada aos Dias das Mães. E eu me lembrei que a ceia do Senhor, nós celebramos o ano inteiro, né? O Dia das Mães uma vez só no ano. E eu também me recordei de um sonho que eu tive, né? Não há necessidade de contá-lo, mas ele apontava para essa mensagem. E o pastor fez a leitura deste mesmo contexto aqui, de Lucas capítulo de número 1. Então eu entendo que é da vontade de Deus que essa mensagem seja ministrada hoje. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar durante essa mensagem, como Ele tem falado desde o início do culto. Mas somente aqueles que abrem o seu coração, né, seus ouvidos espirituais, ouvem de fato a voz de Deus. Deus, Ele fala todos os dias. A palavra de Deus nos diz que a natureza expressa, né, a grandeza de Deus. Mas somente aqueles que abrem o coração conseguem ouvir o Senhor falar. As maneiras pelo qual Deus fala são inúmeras, mas para que nós possamos ouvir, entender, compreender a mensagem e consequentemente vivê-la, nós temos que abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Então nessa noite, nesse momento, eu quero te convidar, com um pouco de dificuldade, eu sei, mas a tentar se desvincular um pouco dos problemas e dificuldades que estão lá fora. Eu digo lá fora porque aqui nós estamos em um ambiente de culto, e o apóstolo Paulo nos diz que o nosso culto ele deve ser racional. A palavra racional vem do original lógicos, que é um culto com lógica, um culto literalmente com raciocínio. E para que nós possamos ter este racional diante do Senhor, é necessário nós nos desligarmos de algumas coisas que tentam atrair a nossa atenção. Às vezes nós estamos de corpo presente na igreja, mas a nossa mente está lá no nosso problema, a nossa mente está lá nas nossas dívidas, está lá nas dificuldades a serem resolvidas no dia de amanhã, no trabalho, enfim. Mas eu te convido em nome de Jesus a tentar se desvencilhar disso. E através dessa palavra eu creio que o Senhor Deus vai nos norteando aí na sua vontade. Amados, este verso que nós lemos, ele faz parte de um salmos, de um cântico, né? Maria compôs esse cântico. Este seria o cântico de Maria, Maria, mãe de Jesus. Quando se fala de Maria, existe uma classe de cristãos que consideram-na tanto a ponto de divinizá-la, enquanto outra classe de cristãos acabam a desconsiderando tanto a ponto de odiá-la. Mas nós, como cristãos conhecedores da palavra de Deus, bem sabemos que Maria é como qualquer outro personagem da Bíblia, porém é aquela que teve ali como bênção gerar
aquilo que nós, ou aquele que nós conhecemos como Filho de Deus. Lembrando que o que nasceu de Maria não é o Jesus Deus, porque Jesus como Deus, ele sempre existiu. A palavra de Deus nos diz que ele é eterno, ou seja, ele não teve um princípio. Então Jesus, Deus, a divindade de Cristo, não poderia ter nascido de Maria, porque se ele é eterno, ele sempre existiu, não teve um início, não teve um princípio, e também não terá um fim, porque é eterno. Mas o que nasceu de Maria foi a humanidade de Jesus Cristo. A humanidade, sim, ela teve um início. Ela foi ali um feto e veio se desenvolver, e depois do período provavelmente de 9 meses veio a nascer, e essa é a humanidade de Jesus Cristo. Maria recebeu essa dádiva e essa tarefa, por assim dizer, de levar em seu ventre o que nós conhecemos como Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Maria, nós podemos aprender algumas coisas, e são essas coisas que eu queria trazer nessa noite através dessa mensagem. Maria, ela estava ali em um encontro com Isabel, e estando ali, Isabel, tendo ali em seu ventre o João, conhecemos como João Batista, ela logo recebeu ali da parte do Espírito Santo aquilo que estava no ventre de Maria. A Bíblia nos diz que a criança ali, ela se alegrou no ventre. E a própria Isabel, ela expressou dizendo que o que estava ali no ventre de Maria era de fato aquilo que estava sendo já prometido desde lá do Antigo Testamento. O Santo de Israel, Jesus, ali seria o Messias prometido, e ela veio e trouxe aquilo ali como uma mensagem profética, de acordo com aquilo que foi gerado dentro dela pelo Espírito Santo de Deus. Então Maria se alegrou demais com aquele encontro e todo aquele acontecimento, e por ela estar muito alegre, muito feliz, ela vem e compõe este salmo, este cântico, que é o cântico de Maria. Nós pegamos apenas o verso de número 48, mas se nós olharmos para a vida de Maria, nós podemos tirar lições daqui. E eu queria trazer como tema dessa mensagem, lições de Maria, ou 3 lições de Maria. E a primeira lição que eu posso aprender aqui com Maria é que a vontade de Deus, ela deve sobressair os nossos ideais. Repito, a vontade de Deus deve sobressair aos nossos ideais. Ou seja, acima dos meus ideais tem que estar sempre a vontade de Deus. Ela tem que imperar na minha vida. Se eu colocar outra coisa à frente da vontade do Senhor, eu não estou na direção dele, e provavelmente eu vou me dar muito mal lá na frente, porque a Bíblia propriamente nos diz que um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. E a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, estando eu cego espiritualmente, tentando guiar, todo o meu coração, os meus sentimentos, eu estou indo direto para a cova. Mas quando eu estou na vontade do Senhor, deixando com que a vontade de Deus sobressaia os meus ideais, ainda que o trajeto esteja doloroso, eu sei para onde eu estou indo, que é na vontade de Deus atingir o ápice da misericórdia do Senhor sobre a minha vida a cada dia mais, alcançando dele a vitória, aquilo que o Senhor Deus quer e tem preparado para a minha alma. Bendito seja Deus. Nazaré era praticamente uma vila, era uma cidade, mas para nós hoje nós entenderíamos como uma vila. Imagina um lugar onde tinha-se mais ou menos 700 metros ali de tamanho. Para nós isso era uma vila, e Nazaré praticamente era uma vila, um vilarejo. Então as pessoas que residiam em Nazaré, todas se conheciam. Vocês já viram aquelas cidades pequenininhas, que todo mundo conhece todo mundo? Você pode chegar lá e perguntar quem é fulano, a pessoa vai saber quem é fulano. E ciclano, sei também que é Beltrano, também sabe, porque a cidade é pequena, então todo mundo conhece todo mundo ali. E qualquer coisa que acontece na cidade, todo mundo fica sabendo, porque é muito pequena. E aqui com Nazaré não era diferente. Todo mundo conhecia todo mundo, todos se conheciam ali naquele lugar. E Maria, quando ela recebeu da parte do anjo do Senhor ali, o anjo Gabriel, aquela revelação de que no ventre dela estava sendo gerado
o Filho de Deus, Maria, na sua inteligência cultural dos seus dias, bem sabia que ela seria rejeitada. Maria seria rejeitada pela sociedade, pelas pessoas que residiam ali em Nazaré, porque diferente de hoje, nos tempos bíblicos, uma moça como Maria, estando grávida antes de se casar, e não estando grávida daquele que tinha um contrato de casamento, que era no caso de José, era algo muito odioso. Hoje, ainda para algumas pessoas que ainda têm ainda, né, dentro de si o temor, ainda acha que isso obviamente não é algo viável, mas a sociedade hoje anda tão deturpada que muitas coisas é comum, já é natural, e deixa passar e está tudo bem. Mas nos tempos bíblicos não era desse jeito. Então Maria sabia que ela seria rejeitada por causa daquilo que estava sendo gerado nela, porque ninguém recebeu a mensagem do anjo Gabriel. O anjo Gabriel poderia ter reunido todas as pessoas de Nazaré e falou: o seguinte, Maria aqui vai receber agora aqui no seu ventre uma concepção virginal, porque ela não conheceu nenhum homem, é Jesus, o Filho de Deus. Mas Gabriel, ele não fez isso. Então somente com Maria foi falado e comunicado. Ninguém sabia disso. Então, para as pessoas julgarem, seria uma coisa natural. Então Maria sabia que sofreria a rejeição. Ela sabia que a sociedade julgaria ela, a sua conduta. Não somente a sociedade, como também a sua família. Ela sabia que perderia o prestígio ali no seu lar, na sua família. Ela sabia que José poderia abandoná-la, poderia deixá-la, poderia se divorciar dela. Ela sabia disso, porque o anjo falou com ela, e não falou com mais ninguém até então. Porém, mesmo Maria, sabendo disso, ela aceitou aquilo que o Senhor Deus trouxe a ela. Depois nós sabemos que José foi comunicado, né, pelo anjo, através de sonho e tudo mais, mas até então era Maria que sabia do ocorrido, do que tinha acontecido. Mas Maria, mesmo estando dentro dessa questão, ela não deixou a vontade de Deus de lado. Em nenhum momento ela contesta a vontade de Deus, dizendo com o anjo: mas o que as pessoas vão falar de mim? O que a sociedade vai achar de mim? O que a minha família vai dizer de mim? O que o meu marido vai pensar de mim? Porque ela estava interessada no cumprimento da vontade de Deus em sua vida, amados. Quando nós estamos interessados na vontade do Senhor para as nossas vidas, tudo que está ao nosso redor não importa. Não importa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. O mais importante é eu estar na palavra de Deus, na vontade do Senhor, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para Cristo, prosseguindo para a terra prometida, para o reino celestial. Bendito seja Deus. Aleluia. E Maria então compõe este salmo. E o verso de número 48 que nós lemos, ela diz: porque ele atentou para a humildade da sua serva. Olha só que interessante. Maria, ela recebe algo e passaria por tribulação. Ela sabia disso por causa desse algo que ela recebeu. Ela não era obrigada a aceitar a vontade do Senhor ali. Aquela concepção virginal, ela não era obrigada a aceitar. Deus não obrigou ela. Mas ela aceitou, e ela mesmo sabendo disso, ela vem e compõe um salmo dizendo: o Senhor se atentou para a humildade da sua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A palavra bem-aventurada aqui vem do grego makarios, que significa abençoada ou feliz. Ela diz: eu sou feliz, eu sou abençoada, porque Deus olhou para a minha humildade. Maria, os sentimentos de Maria poderia contestar com ela e dizer: mas Maria, você vai passar por perseguição, você vai passar por humilhação, as pessoas vão falar contra você, as pessoas vão te maldizer. Mas ela não se preocupou com isso, porque ela sabia que estava sendo abençoada por Deus, porque estava na vontade do Senhor. Aleluia. Enquanto nós estivermos na vontade de Deus, meu querido,
nós seremos grandemente abençoados por Ele. Você não precisa correr atrás da bênção, você não precisa correr atrás de profeta, atrás de pregadores, você não precisa correr atrás de nada disso. As bênçãos do Senhor, elas vão te perseguir, isso é bíblico. E o mais legal de tudo, elas vão nos alcançar. Louvado seja Deus, aleluia. E isso me fez lembrar de Pedro, né, e os apóstolos, que estavam ali pregando, fazendo a obra de Deus ali em Jerusalém, ali em Israel, logo depois da morte e ascensão de Cristo, e deles serem batizados ali no Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 5, verso de número 41, tem um verso que diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amados, o texto diz que eles estavam felizes, contentes, alegres. Por quê? Porque eles estavam sofrendo perseguição. Quem é que fica contente por passar perseguição? Mas é isso que o verso diz, eles estavam alegres porque estavam passando por perseguição. Detalhe, eles acabaram de ser chicoteados aqui. Pedro e os apóstolos acabaram de ser chicoteados e sofreram ali uma pressão de todo o conselho ali farisaico de Israel, ali de Jerusalém, dizendo: ó, não é para fazer mais isso. É a obra que eles estavam fazendo, né, a pregação, tudo, não façam mais isso. Foram chicoteados. O que eles fizeram? Ficaram felizes e alegres, porque estavam padecendo afronta pelo nome de Jesus. Amado, isso aqui parece loucura, né? Para o homem natural, sim, mas para aquele que é espiritual, é bênção de Deus na nossa vida, porque Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome, vocês forem perseguidos. Quando vocês passarem por humilhação, quando vocês passarem por perseguição, por causa do meu nome, vocês são bem-aventurados. O cristão verdadeiro, quando ele passa por momentos como esse, ele não olha para trás e tenta voltar para o Egito, como o povo de Israel fez ali no deserto. Não, ele olha para Cristo e ele quer mais de Cristo ainda. É por isso que quando Paulo estava na prisão lá em Roma, ele ainda expressava a sua felicidade, a sua alegria, porque estava no querer e na vontade de Cristo. E ele sabia que o morrer para ele era lucro, viver era Cristo. Não importa, eu estou em Cristo e o que mais importa é isso. Aleluias. Então a vontade de Deus, ela deve sobressair os nossos ideais. Esse é uma das lições que eu aprendo com Maria, porque ela permitiu que a vontade de Deus sobressaísse aquilo que estava dentro dela, que com certeza era a noção de problema e dificuldade que ela enfrentaria por causa daquela gravidez. Quando o homem, ali no caso o moço, ele procurava jovem para se casar, e ele conversava ali com a família da jovem, nos tempos bíblicos, era estipulado pelo pai da noiva o que nós conhecemos como dote. Dote era um valor que o noivo tinha que pagar para o pai da noiva, em demonstração de que ele era suficientemente capaz de cuidar da moça. Mesmo ele sendo rico, ele não poderia pegar o dinheiro da sua riqueza, ele não poderia pegar dos seus pais, ele não podia pedir emprestado, ele tinha que literalmente trabalhar para que ele pagasse o dote. Fazia parte da cultura deles. E este dote, ele tinha que ser levantado num prazo mais ou menos de 12 meses, era o normal. Porque durante esses 12 meses, eles, tanto os pais da noiva como os pais do noivo, eles começavam já a organizar as coisas em relação ao casamento. Então tudo era organizado, enquanto isso o noivo, ele levantava o dote. Então passado ali mais ou menos 12 meses, então começava então a cerimônia, ele iniciava toda a cerimônia que nós conhecemos. Foi nesse período de 12 meses que Maria se encontrou grávida. Ou seja, Maria estava segundo a cultura, quando ele pedia ela em casamento, já era escrito algo em cartório, que colocava ele como marido dela e ela como esposa dele. Porém a consumação, não poderia ser ainda efetuada por conta de eles não ter passado pela cerimônia do casamento.
Então eles eram já juridicamente falando, marido e mulher, mas ela morava ainda na casa dos pais dela, e ele morava ainda na casa de seus pais. Só depois da cerimônia que então eles poderiam coabitar, mas antes disso não podia. Então nesse espaço, nesse intervalo, foi quando o anjo Gabriel apareceu e falou com Maria, e Maria se encontrou grávida. Interessante, porque o anjo Gabriel ele poderia ter aparecido ali depois, né? Ali ou próximo ali à cerimônia. Então parecesse perto da cerimônia, ela se encontrava grávida, a cerimônia quem sabe era no outro dia, por exemplo, e Maria não passaria por essa perseguição, por esses momentos que ela passou. Mas Deus tem um propósito em tudo, amado. Ou seja, Deus poderia livrar Maria de passar por alguma humilhação? Poderia. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que nos prova também. Então Deus não olha para a gente e fala, não, aquele é mais bonitinho, então eu não vou provar. Isso não acontece com Deus. Porque Deus Ele nos prova, todos nós, todo cristão passa por prova. Então não adianta você olhar para si e achar que você não pode passar por prova, porque quem que é você para dizer que você não pode passar por prova? Quem que somos nós para rejeitarmos a aprovação de Deus, falar, não, eu rejeito isso na minha vida? Se é Deus provando, meu querido, nada pode impedir o agir e a ação de Deus. E detalhe, crentes do passado passaram por provação. Abraão passou por provação. Quem é que queria levar o seu filho para o monte para ser sacrificado? Abraão foi provado por Deus. Os patriarcas foram provados por Deus. Davi foi provado por Deus. O homem segundo o coração de Deus foi muito provado por Deus. Moisés, que falava face a face com Deus, a ponto da sua face brilhar, foi provado por Deus. O próprio Jesus Cristo foi provado por Deus, porque estando na cruz ele disse, Pai, por que me abandonaste, por que me desamparastes? Então se até o próprio Cristo foi provado por Deus, quem somos nós? Lembra de Jó, homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, foi provado por Deus. E quem somos nós para não sermos provados? Elias, que foi trasladado, não viu a morte, também foi provado por Deus, sofreu perseguição de Jezabel. Então quem somos nós para dizer, não, na prova para mim não, eu rejeito a prova e na minha vida não vai acontecer? Vai acontecer do mesmo jeito. Mas o bom de tudo é que quando é Deus provando, amados, a vitória está sendo posta diante de nós. Deus nos prova para nos aprovar, e essa é a vontade de Deus. E através da provação, nós estamos sendo construídos espiritualmente por Deus, para sermos cristãos melhores e alcançarmos aquilo que está prometido lá no reino celestial. O galardão ele está lá, a moradia nossa está lá no céu. Então como nós vamos alcançar de Deus essa bênção, essa dádiva, se nós não formos provados por Ele? Seremos provados sim, mas seremos também aprovados e abençoados pelo Senhor, que é misericordioso e trabalha na sua vida. Glória a Deus. E José, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida e que era algo sobrenatural, a Bíblia nos diz que José ele pensou em deixar Maria. Verso de número 19, lá de Mateus capítulo 1. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Esse deixá-la secretamente, a palavra que deixá-la não está necessariamente vinculada ao divórcio, ou aliás, não está necessariamente falando sobre um divórcio. É que a palavra deixar aqui, ela vem do original grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Vem do original grego apolizai, que significa libertar, deixar ir, ou ainda mandar embora. A palavra divórcio não existe nos textos originais hebraicos e grego, não existe. A palavra divórcio vem do latim, divortium, que significa separar-se. Aqui a palavra é apolizai, é liberar, deixar ir, ou ainda mandar embora. A palavra equivalente para divórcio no grego se fala apostasion, que significa separação. Então,
o texto diz apolizai e não apostasion. O apolizai, ele acontecia antes do apostasion, ou seja, antes do divórcio. Então, quando o jovem, ele procurava a moça para se casar, era batido um contrato em cartório, em que ela tinha um vínculo com ele matrimonial. Eles, como eu disse, já eram marido e mulher, porém cada um na sua casa e não tinha nenhum tipo de relação sexual. Dentro desse período, enquanto o jovem ali estava trabalhando para levantar o dote, e os pais estavam organizando as questões da cerimônia, do casamento, a mulher, no caso ali a jovem, nesse caso Maria, obviamente não podia ter nenhum vínculo com outro homem, por causa do contrato que já era existente. Porque qualquer vínculo com outro homem já poderia ser considerado adultério. E a gente sabe que a punição de adultério na lei era o apedrejamento, né, daqueles que estivessem ali no adultério. Então ela não podia fazer nada, ter nenhum vínculo com ninguém. Então aparece Maria de repente dizendo que está grávida. José não sabia do ocorrido. Aí a Bíblia nos fala que José intentou, ele pensou consigo, ele nos seus sentimentos, ele falou: eu vou deixá-la, apolizai, que significa mandar embora. Ou seja, eu vou deixar Maria, vou liberá-la desta obrigação que eu tenho para com ela e que as nossas famílias têm em relação à construção, além de todo o matrimônio, a cerimônia, até que então venha a ser emitida uma carta de divórcio. Era isso que José estava pensando no seu coração. É isso que o texto nos diz. Então José, seu marido, como era homem justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, ou seja, vou mandar ela embora. Mas aí o verso de número 20 diz: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está é gerada do Espírito Santo. Agora sim o anjo Gabriel fala com José. E a partir deste momento, então José, ele muda sua atitude. E ele decide continuar com Maria. Então Maria com certeza se preocupou com isso, porque era cultural. O meu marido, ele pode me deixar, é direito dele. Mas ela não permitiu que sua preocupação anulasse a vontade de Deus em sua vida. Nós, amados, estamos mais preocupados com o nosso luxo, com as nossas vontades, do que com o cumprimento de Deus em nossas vidas. Essa é a verdade. Nós não estamos tão preocupados com o que Deus quer para nós, mas com aquilo que eu quero de Deus. E hoje em dia nós utilizamos os nossos joelhos não para buscar a presença do Senhor, mas para procurar dele dádivas. Então eu preciso de algo, eu vou dobrar meus joelhos e pedir para o Senhor. Só que joelhos no chão, ele não pode ser apenas sinônimo de dádivas e de presentes e de necessidades cumpridas pela parte de Deus, não. Mas ele tem que ser sinônimo de nossa vida, em nossa vida de comunhão com o Senhor. Tem que ser sinônimo de intimidade com Deus. Porque se nós não estivermos com o querer de Deus acima do meu querer, do nosso querer, dos meus ideais, com certeza eu não vou alcançar as dádivas do Senhor. Então essa é a primeira lição. Nós temos que deixar com que as vontades de Deus estejam acima dos nossos ideais. A segunda lição: tudo que é dado por Deus deve ser valorizado. Tudo que é dado por Deus deve ser valorizado. Eu lembro uma vez, acho que talvez quando a Laura tinha 1 ano de idade, mais ou menos, a Thalita vai lembrar, era um dia de Páscoa, né? Daí a gente foi na avenida, não lembro fazer o quê. Aí a gente passou numa loja e tinha, obviamente, uma loja de crianças ali, brinquedos e tal, e tinha um coelhinho de pelúcia. Até hoje aquele coelhinho está lá em casa. E a Laura ali com 1 ano de idade, ela pegou aquele coelhinho ali e ficou segurando aquele coelhinho. E ali a pessoa ali que nos atendeu, a gente conhecia e tal. Resumindo, vamos embora. E a Laura não queria soltar daquele coelhinho. E ela queria aquele coelhinho, ficava com aquele coelhinho, não queria devolver para a prateleira. Eu não queria levar aquele coelhinho porque eu achei que ela não ia se interessar por aquele coelhinho por muito tempo. Mas ela queria tanto aquele coelhinho, a gente decidiu, falou: não, então vamos levar o coelhinho para ela, coelhinho de pelúcia, né, de Páscoa, né, e tal. E a gente levou para ela. Amado, ela ficou com aquele coelhinho na mão, acho que por um espaço de uma esquina.
Passou uma esquina, ela jogou no chão. Depois daquele dia, ela nunca mais pegou aquele coelhinho para brincar. Até hoje, aquele coelhinho de pelúcia está lá. O interesse dela foi por poucos minutos. Nunca mais ela pegou. Mas aí o tempo se passou, né? Eu acho que talvez a gente não aprendeu muito bem com aquela ocasião. E a Laura, acho que com 5 anos de idade, mais ou menos, agora ela tem 6. Ela queria porque queria uma casinha de boneca. E queria uma casinha de boneca, assistia vídeos das crianças brincando com casinha de boneca e colocando os móveizinhos ali. E aí eu, Thalita, tive uma ideia, a brilhante ideia, vamos comprar a casinha de boneca para ela, que ela quer tanto, né? A gente comprou aquela casinha de boneca para ela, né? Na época, infelizmente, não foi baratinho. Mas eu acho que ela brincou com aquela casinha, eu acho que 1 semana. Nunca mais ela brincou com aquela casinha de boneca, tá lá até agora, empoeirando, porque o interesse dela passou por aquilo lá. E criança é assim mesmo, né? Ela se interessa por algo, você dá, demora um pouquinho, ela joga. Porque é criança, né? Perde interesse rápido. Agora, eu sabia que no coelhinho ali, provavelmente ela ia jogar fora. Eu sabia disso. Na casa de boneca eu não sabia tanto, mas no coelhinho eu sabia, porque é 1 ano de idade. Amados, eu trago essa ilustração para a gente entender. Você acha que Deus não sabe, não conhece o seu coração, a ponto de saber de fato no que você vai dar valor, no que você não vai dar? Deus, Ele sabe que você vai dar valor, que você não vai dar. Esse coelhinho de pelúcia que você pede, você está entendendo a mensagem? Cada um tem o seu coelhinho aí particular. Deus sabe que você vai jogar ele, ou Deus sabe que você não vai cuidar. Ele sabe que você não vai valorizar. Você acha que você quer porque você quer, e você acha que você vai dar grande valor, mas Deus sabe que você não vai dar. E o Senhor nosso Deus, Ele não faz nada sem propósito. Então por isso que muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que nós pedimos para Deus, porque Ele sabe que você não vai valorizar, e que você não vai cuidar, e que você não vai ter aquilo por estima. Então Deus, Ele não vai fazer o que você quer, se os seus sentimentos não for trabalhado por Ele primeiro. Repito, Deus não vai fazer o que você quer, se os seus sentimentos não for trabalhado por Ele primeiro. E uma das maneiras que Deus usa para trabalhar os nossos sentimentos é o quê? A luta, a dificuldade, a provação, a perseguição. Deus sabe o que existe, o que se passa dentro de cada um de nós. Maria, amado, poderia ter fugido ela poderia não ter fugido para o Egito quando Herodes tentou matar o menino, porque Herodes começou a matar todas as crianças ali, de 1 ano para baixo. Maria poderia ter pensado e falar, não, eu não vou fugir não, porque se é gerado por Deus, se o próprio anjo veio aqui em casa e falou conosco, falou comigo, então Deus vai proteger o menino, por que eu preciso fugir para o Egito? Maria podia ter pensado, não vou fugir, porque se é gerado por Deus e é plano de Deus, então Deus que cuide, ponto final. Se ela pensasse disso, Deus ia cuidar, é óbvio, porque era promessa de Deus que o menino de fato nascesse, senão Deus não estaria cumprindo a sua própria palavra. Mas Maria, ela decidiu fugir do mesmo jeito para o Egito. Mas esse fugir de Maria não significa que ela não estava crendo na proteção de Deus. Não, porque Maria, na sua interioridade, ela não estava protegendo o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, ela estava protegendo o seu próprio filho, porque aquilo que estava sendo gerado nela, o sentimento de mãe dela continuava sendo um sentimento de mãe comum, como qualquer outra mãe, que tem por grande valor aquilo que está no seu ventre, né? No natural, né? Existem algumas mães que infelizmente, mas naturalmente, ela tinha por grande valor aquilo que estava com ela. Então não era ali a proteção do Filho de Deus somente, mas era a proteção do filho dela, daquilo que estava em seu ventre. E essa é outra lição que eu aprendo com Maria. Tudo que é dado por Deus, amados, nós temos que valorizar, porque se você não tiver esse sentimento, provavelmente Deus ele não vai te dar, porque Ele sabe que você não vai cuidar e não vai valorizar aquilo. Então, ao menos que seu sentimento seja trabalhado por Ele, existe uma probabilidade de que a sua oração não seja atendida por Ele. Eu falei no ensino de algumas sextas atrás sobre a cabra montesa. Eu falei que a cabra montesa, no ensino, né, da palavra, no momento de ensino,
Eu falei que a cabra montesa, ela tem a naturalidade de proteger o seu filhote. Tanto é que ela habita em picos elevados, elevadíssimos. O próprio Deus, ele pergunta para Jó, dizendo: Jó, você por acaso viu alguma cabra montesa dar luz? Você sabe qual é a época do nascimento do seu filhote? Jó não pôde responder essa pergunta, porque para ver isso, ele teria que subir picos elevadíssimos, e naquela época não tinha todos os apetrechos que tem hoje, né, de escalagem. E Jó não respondeu essa pergunta, porque seria impossível, porque a cabra montesa, ela habita em picos tão elevados, que nenhum predador consegue chegar lá, apenas a águia, porque a águia, ela voa, né? E não tem predador para a águia, todo mundo sabe disso. Mas nenhum predador consegue chegar lá. E é lá que ela tem os seus filhotes. Certo observador, já na nossa época, com todos os aparatos para subir em picos elevados, ele observou uma certa feita, uma cabra montesa dessa, enxotando uma águia por várias horas, que estava tentando pegar o seu filhote. Então ela tem esse instinto, e o sábio Salomão, ele compara a mulher com a cabra montesa, e uma das lições que nós tiramos da cabra montesa é a proteção. Ela protege os seus filhos. O próprio Abacuque, ele fala, né, na sua mensagem de fé, dizendo que Deus colocará ele em lugares elevados. O salmista Davi também faz essa conjectura. Ele diz: Deus me coloca em lugares elevados, com pés como os da corça, me torna ligeiro e me coloca em lugares elevados. Ele está falando da cabra montesa. Então, quando estamos em lugares elevados, nós estamos longe dos predadores, porque nós estamos em lugares elevados. E quando a cabra montesa, ela tem ali o seu filhote, ela protege ali com grande valentia, porque para ela é algo precioso. Então Deus, ele tem esse instinto protetor, é óbvio que tem. Existe um verso na Bíblia, talvez um dos únicos versos, eu não lembro de outro agora, talvez seja um dos únicos versos, em que Deus se compara a um animal, sabia disso? Ou ele compara a sua ação com a ação de um animal. E que animal é esse? A galinha. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, Jesus falando, o próprio Deus, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. É a proteção de Deus. Deus, ele protege o seu povo. E se nós somos imitadores de Deus, e nós devemos ser, Paulo escreveu isso aos Efésios, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, nós temos que imitá-lo nisso também, e proteger aquilo que é valioso para nós, e valoroso para nós. O que você tem protegido? Você tem protegido a sua casa? Você tem protegido os seus filhos? Você tem protegido aquilo que foi dado a você, os seus dons ministeriais? Você tem protegido de Satanás a sua comunhão, a sua intimidade com Deus? Você tem protegido o quê? O que Deus te deu de tão valoroso que você tem protegido do mal? Muitos de nós cristãos não temos tido essa proteção, não temos protegido nada. Muitos de nós deixamos de viver uma vida de oração e de busca ao Senhor. Isso é abrir brecha para o adversário entrar na sua família, entrar na sua vida conjugal, entrar na sua casa, entrar na sua vida espiritual. Isso é brecha. Se nós queremos proteger, e temos que proteger aquilo que é valioso para nós, temos que fazer como Paulo ensinou: vestir a armadura de Deus, meu querido. Porque Satanás, ele vai atingir os pontos estratégicos para que ele destrua e derrube aquilo que foi construído por Deus. E não se engane, não é porque Deus deu que Satanás não pode tirar. Tem gente que acha: não, Deus deu para Satanás não tira. Quem disse isso? Isso nem é bíblico. O que Deus dá, Satanás pode tirar sim, se nós não vigiarmos. Deus nos deu salvação, Deus, está escrito, porque Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu a salvação para todos nós, mas Satanás, ele tira do homem, se o homem não valorizar, não abraçar, não agarrar aquilo. Imagina uma pessoa que ora e pede para Deus, sei lá, um objeto, um carro por exemplo,
E ora e pede para Deus, e Deus dá um carro para a pessoa. Ah, foi Deus que deu, amém. Mas deixa de pôr óleo no carro para você ver, deixa de trocar o óleo do carro para você ver se o motor não vai fundir. Deixa de pagar os documentos para você ver se ele não vai ser levado, né, pelos guardas. Ou deixa ele destrancado em um lugar qualquer para você ver se alguém não vai furtá-lo e você vai ficar sem o veículo. Deus ele dá, mas nós temos que proteger aquilo que foi dado por Deus. Senão Satanás ele pode tirar de nós. Nós temos que cuidar daquilo que o Senhor Deus nos concedeu. E isso Maria nos ensina muito bem, né? As galinhas, como eu disse, elas têm um instinto tão interessante, mas se você pesquisar, você vai descobrir que a galinha, ela é únicas aves capaz de adotar qualquer animal que não seja seu filho, sabia? Você vai ver, se você pesquisar, você vai ver galinha no ninho ali, com cachorrinho, você vai ver galinha com gato, você vai ver galinha com coelho, com pato, ela acolhe como se fosse o próprio filho dela. É interessante isso, né? Foi o que Deus fez conosco, porque nós não somos israelitas, não somos judeus, mas o Senhor nosso Deus, amado, como a galinha junto aos pintainhos, nos reuniu também, e nós somos pela fé, através da promessa feita a Abraão, nós somos filhos de Deus, através do sangue de Cristo, fomos feitos filhos de Deus. Então não importa se você não seja judeu, você também é filho de Deus, e o Senhor Deus nos protege no seu ninho, para a honra e glória dele, aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus. Maria tinha aproximadamente nessa ocasião entre 12 a 16 anos, sabia disso? Porque era da cultura deles, da cultura bíblica. A moça geralmente quando ela era prometida em casamento, essa era uma idade natural, entre 12 a 16 anos. Pra gente aqui é estranho, né? Uma menina, é uma criança pra gente. De 12 a 16 anos já está comprometida em um relacionamento conjugal. Pra gente é muito esquisito, mas para a cultura deles era comum, era natural. A gente está falando de coisas ali de mais de 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás. E Maria tinha mais ou menos essa idade, mas mesmo Maria tendo essa idade, olha, imagina alguém que não tinha experiência, que uma criança de 12 a 16 anos tem de experiência de vida, ou de maturidade interior, sentimental, para poder segurar toda a barra da perseguição, da afronta, do julgamento, fugir para outro lugar, para outro país, para o Egito, por causa de Herodes, o rei Herodes ali, seu exército, aniquilando as crianças. Qual era a maturidade de uma criança dessa? Mas dentro dessa questão em que ela vivia, dessa dificuldade, ainda assim, ela não deixou a vontade do Senhor de lado, e Maria valorizou aquilo que Deus deu para ela. E a terceira lição que nós podemos tirar da vida de Maria, é que Maria, ela não deixou os pés da cruz. Enquanto os discípulos fugiram, quando Jesus ele foi preso, os apóstolos fugiram com medo, Pedro negou a Jesus, seguiu de longe, Judas Iscariotes tinha vendido e se suicidou covardemente. Os discípulos que comeram do pão da multiplicação, dos peixes da multiplicação, que viram os milagres, todos aqueles que cantaram Hosana nas alturas, ali na sua entrada triunfal em Jerusalém, não estavam ali. Mas Maria esteve ali com Jesus, aos pés da cruz. Depois João se aproximou de Maria, e o texto não fala que é João, mas nós acreditamos que é João, porque o texto fala discípulo amado. Lá a gente vai ver isso lá em João 19, 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o seu discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse a ele, eis aí a tua mãe. Mas Maria esteve ali, presente, aos pés da cruz. Onde é que estavam os demais apóstolos? Não sei. Onde é que estavam os demais discípulos? A Bíblia não diz, mas aos pés da cruz estava Maria. E essa é a terceira lição. Maria não deixou os pés da cruz. Que tipo de crente que nós somos? Para finalizar essa mensagem, que tipo de cristão nós somos?
Eu te digo que o tipo de cristão que nós seremos amanhã é um reflexo do tipo de cristão que somos hoje. Será que nós estamos capacitados a passar por perseguição sem negar o nome de Cristo? Será que se bater na porta da nossa casa hoje e dizer, nega Jesus, ou você será morto ou torturado, será que nós estamos aptos a não negar o nome de Cristo? Eu diria que tem pessoas que negam e nem passaram por perseguição nenhuma, ou passa por uma luta menor que uma perseguição dessas e já nega o nome de Cristo. Nós somos cristãos, os cristãos de hoje, não vou dizer todos, mas uma da qualidade dos cristãos de hoje é ser um cristão maleável, infelizmente. Existem muitos cristãos que estão firmes na rocha que é Cristo, mas existem muitos que são cristãos maleáveis. Eles podem ser moldados pelas lutas, pode ser moldado pelo pecado, por Satanás. Infelizmente hoje não é muralha mais que mete medo no cristão, é muretinha baixa já mete medo em muitos cristãos. Muitos deixam e querem abandonar o cristianismo, querem abandonar o ministério, querem abandonar isso e aquilo outro, por coisas que às vezes nem é uma muralha ainda, às vezes é uma muretinha baixa, mas ele vê e já fala, eu vou abandonar, eu não quero mais esse Jesus. Por quê? Por causa da luta e a dificuldade. Eu oro, clamo e minha oração não é respondida. Eu vou na igreja, chego em casa e as coisas estão do mesmo jeito, eu não quero mais esse Jesus. Mas isso daí, amado, ainda não é a grande muralha que poderíamos ainda ter que enfrentar. Se nós não estamos aptos a passar por muretas, como que nós vamos passar por muralhas? Que tipo de crente que nós estamos sendo nos dias de hoje? Tem um texto, me falha a memória, acho que deve ser em Jeremias, que diz assim, se você se cansa, se cansa competindo com aqueles que vão a pé, como que você vai conseguir competir com aqueles que vão a cavalo? É um verso bíblico isso. Ou seja, você pensa em desistir por causa de coisas que, entre aspas, são pequenas. Imagine grandes perseguições, como aconteceu lá na Índia, onde várias igrejas foram queimadas, destruídas, e vários cristãos foram mortos por conta de sua fé, porque não negaram o nome de Jesus Cristo. Imagina você sendo crucificado como Pedro, de cabeça para baixo, porque não negou o nome de Jesus Cristo. Imagina você sendo esfolado como Tomé foi esfolado, arrancaram a pele de Tomé, obviamente ainda vivo, como tortura, para que ele negasse o nome de Cristo. Imagina você passar por uma sentença de morte como o apóstolo Paulo, para ser decapitado, porque não negou o nome de Cristo, ou ainda como Estevão, que foi apedrejado, porque estava servindo a Cristo, não negou o nome de Jesus Cristo, ou como os pais da igreja que foram lançados no Coliseu, dilacerados por feras, por leões, porque não negaram o nome de Jesus Cristo. Que tipo de crente nós somos? Muitos de nós somos um cristão muito light, porque estamos atrás de um evangelho light, de uma porta mais aberta e de um caminho de delícias. O evangelho não é isso. O evangelho ele não é isso. O evangelho é um caminho espinhoso e doloroso, mas é o único que nos leva para a vida eterna. Quando Jesus ele falava, ele pregava dizendo, eu sou o pão da vida, e todos começavam a fugir de Jesus. Jesus falou para os seus apóstolos, vocês não querem ir com eles também? Então foi dito para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Não existe outro caminho, meu querido, não existe purgatório, onde você pode se livrar dos seus pecados, então ir para o céu, não existe. A palavra de Deus nos diz que ao homem está determinado morrer apenas uma vez, passando disso segue-se ao juízo. E o juízo é aquele que vai nos condenar, ou vai nos levar para o reino de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro trajeto.
Jesus Cristo disse que é um lugar aonde o bicho não morre e aonde o fogo não se apaga. É um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Mas para nós que estivermos firmes em Cristo Jesus, estaremos com o Senhor eternamente. Bendito, exaltado seja o nome de Deus, aleluia. Permanecer aos pés da cruz é não ter medo da morte. Você acha que Maria estava com medo de morrer? Ah, você é mãe dele, então vem aqui que vamos matar você também. Você acha que Maria estava com medo de morrer? Se ela tivesse, ela não estava aos pés da cruz. Estar aos pés da cruz é não valorizar os seus próprios ideais, mas a vontade de Deus. Estar aos pés da cruz é valorizar o que Ele quer e o que Ele me deu, e não aquilo que eu acho que deve ser valorizado. Então os nossos pecados são deixados de lado, porque eu sigo agora a Cristo. A Bíblia nos diz: nova criatura é aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Apóstolo Paulo diz: quando eu era menino eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu vim ser adulto eu abandonei as coisas de menino, porque agora eu sou adulto. E nós que estamos nos caminhos de Deus, nós devemos ser o oposto dos coríntios, que ainda estavam no leite materno, quando era para estar sendo alimentado com comida sólida. Isso está no sentido espiritual, é lógico. Para finalizar, eu quero deixar apenas alguns textos bíblicos. Gálatas 20, capítulo 2, verso número 20, parte A. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Filipenses 1,21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Louvado seja o Senhor Jesus. Quantos podem louvar ao Senhor nessa noite, glorificá-lo, porque Deus é maravilhoso, aleluia. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, aleluia. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos estar orando, clamando ao Senhor e pedindo para que Deus venha nos dar mais graça, mais força a cada dia, porque as perseguições e as lutas, elas não vão deixar de existir, e a tendência delas é crescer cada vez mais. Mas se nós estivermos firmes na rocha que é Cristo, não existe problema e dificuldade que não possamos vencer, porque como está escrito, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai, diante de Ti, Te glorificamos, Deus, Te bendizemos, porque Tu és maravilhoso. O Senhor conhece o nosso interior, o nosso coração, a nossa vida. O Senhor sabe o quanto somos falhos, Deus, o quanto somos fracos, Pai, e não aguentamos determinadas perseguições e dificuldades que o Senhor ainda nem permitiu em nossas vidas, mas o Senhor é um Deus que pode nos fortalecer, Pai. Aqui está a Tua igreja, que ora, que clama o Senhor, que vive uma vida voltada à Tua palavra, ao Teu querer. Então eu quero te pedir neste momento, para que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, na Tua presença, venha nos fortalecer, Pai, na Tua casa, na Tua palavra, Deus. Venha, Senhor, a nos ajudar a tapar todas as brechas que existem na nossa vida espiritual, que existe na nossa família, Pai. Satanás tem tentado contra os nossos lares, contra os nossos filhos, contra os nossos entes queridos, Pai, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, e segundo a autoridade que o Senhor nos deu, nós queremos expulsar todo o mal que tem se levantado e desfazer, Senhor, pelo Teu poder, ó Deus, todo o plano, toda a artimanha do adversário, tudo que foi construído contra nós, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe a cada vida, abençoe a cada família, abençoe a cada lar,
cada alma, Senhor, cada um dos teus filhos aqui presente ou em casa. Deus abençoe e faz a tua obra, segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. E as palmas louve e adore ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.